Olha só que interessante. Entre 2023 e 2026, a economia brasileira cresceu, de forma acumulada, impressionantes 10%. Mas o que realmente está por trás desses números? É um boom sustentável para valer? Ou será que é uma bolha prestes a estourar? Bom, é isso que a gente vai analisar agora, mergulhando nos dados para descobrir a história completa. Para começar, vamos focar no lado bom da história, né? Os números mostram um desempenho econômico que não foi só forte, não. Ele superou muitas das projeções mais otimistas que tinham sido feitas para esse período. Mais de 10%. Esse é o número. É o crescimento acumulado. Um avanço que, em qualquer cenário, é muito significativo. E à primeira vista, isso pinta um quadro bem positivo, de prosperidade e sucesso para a economia do país, principalmente depois de um período de tantas incertezas. E o mais importante é que esse crescimento todo não ficou só lá nos gráficos, nos relatórios. Ele se traduziu em melhorias de verdade na vida das pessoas. Coisas como queda na pobreza, desemprego em níveis historicamente baixos e um aquecimento bem notável no comércio e nos serviços, que são setores que empregam milhões de pessoas. E é aqui que a nossa análise começa a ficar, digamos, mais profunda. Porque se os resultados são tão bons, por que existe todo um debate sobre a sustentabilidade desse modelo? Essa é a questão central que a gente vai tentar responder. Para encontrar essa resposta, a gente precisa entender que uma economia pode ser movida por basicamente dois motores diferentes. E no caso do Brasil, um desses motores está trabalhando muito, mas muito mais do que o outro. Pensa assim: de um lado tem o crescimento pela demanda, que é impulsionado pelo consumo das famílias. Ele é rápido, sabe? Gera empregos no comércio, nos serviços, mas ele depende de estímulos o tempo todo. Do outro lado, tem o crescimento estrutural, que é baseado em investimentos que aumentam a capacidade do país de produzir. Esse é mais lento, claro, mas é ele que cria uma base sólida para o futuro. E esse gráfico aqui mostra, sem deixar dúvida, qual motor tem sido dominante. O consumo das famílias representa, veja só, cerca de 68% do PIB brasileiro. É uma parcela enorme. O investimento, por outro lado, fica com uma fatia bem menor. E é essa composição que é a chave para a gente entender os desafios que vêm pela frente. Esse modelo de crescimento tão focado no consumo acaba deixando alguns sinais de alerta no painel de controle da economia. E agora a gente vai ver como é que os especialistas identificam essa pressão toda. O principal indicador tem um nome um pouco técnico, hiato do produto. Mas a ideia é simples, viu? Ele mede se a economia está operando acima da sua capacidade sustentável. Quando esse hiato é positivo, significa que a demanda está tão aquecida, mas tão aquecida, que a produção não dá conta sem gerar problemas. E aqui está a consequência direta disso tudo. Essa demanda superaquecida dá de cara com uma capacidade produtiva que é limitada. O resultado? Bom, é mais gente querendo comprar do que produtos e serviços disponíveis. E isso, naturalmente, pressiona os preços. É o que explica, por exemplo, porque a inflação de serviços, pense em restaurantes, salões de beleza, se mostrou tão persistente no Brasil. Tudo isso nos leva diretamente à peça que está faltando nesse quebra-cabeça: o investimento de longo prazo na capacidade de produção do país. A métrica para isso é a tal da FBCF, ou Formação Bruta de Capital Fixo. É um nome técnico, eu sei, mas que mede algo bem concreto: o quanto o país está de fato investindo em novas fábricas, em máquinas, em estradas, em tecnologia. Resumindo, é o investimento no motor do crescimento estrutural. E aqui que a comparação revela o centro do problema. A taxa de investimento do Brasil ficou ali na casa dos 18% do PIB. Os economistas concordam que o mínimo, o piso, para um crescimento saudável seria 20%. E se a gente olhar para nações que cresceram de forma acelerada e sustentável, como a Coreia do Sul, por exemplo, elas investiram acima de 25%. Essa diferença ela não é pequena, é gritante. Essa tabela aqui resume o ponto central da nossa conversa. Enquanto o consumo cresceu de um jeito bem significativo, impulsionando a economia, o investimento teve um crescimento bem modesto. É exatamente esse desequilíbrio entre os dois motores que gera os desafios que estamos discutindo. E aqui está a consequência direta, resumida numa frase: a falta de investimento cria gargalos. Ou seja, a economia quer crescer, mas ela esbarra nos seus próprios limites. E aí, em vez de gerar uma expansão sustentável, acaba gerando inflação. Então, com esses gargalos produtivos no horizonte, a pergunta é: e agora? Para onde vamos? A partir desse diagnóstico, dá para a gente traçar 3 caminhos possíveis para o futuro da economia brasileira. O primeiro caminho é um ajuste.
A ideia aqui é que os estímulos ao consumo são reduzidos, mas o investimento não decola para compensar essa perda de fôlego. O resultado seria um crescimento bem mais baixo, perto de 1% ao ano, mas com a inflação finalmente voltando para o controle. Seria, na prática, um ajuste necessário, mas que teria um custo social em termos de ritmo de crescimento da economia. O segundo cenário, claro, é o mais otimista de todos. É a transição para um modelo de crescimento que seja de fato sustentável. Para isso acontecer, a taxa de investimento, a FBCF, precisaria aumentar bastante. E qual seria o prêmio? Um crescimento forte e constante, ali na casa de 2,5% a 3% ao ano, com a inflação sob controle e sem precisar manter os juros nas alturas. Seria o cenário ideal. E tem o terceiro caminho, que é o mais arriscado. Basicamente, insistir no modelo atual. Manter o estímulo ao consumo sem resolver o problema da baixa capacidade produtiva do país. Continuar nessa rota significaria ter que conviver com uma inflação teimosamente alta, com juros elevados para tentar controlar essa inflação e com um risco fiscal cada vez maior, já que esse modelo depende de gastos públicos contínuos. Então, para resumir, o ponto crucial é este. O crescimento de 10% foi real, sim, e trouxe benefícios importantes. Ninguém nega isso. No entanto, a forma como ele foi alcançado revela um desequilíbrio fundamental na economia que precisa ser corrigido. E a grande questão que fica no ar é essa. O país vai conseguir fazer essa transição? Deixar para trás essa dependência do consumo de curto prazo para construir uma economia que seja movida pelo investimento de longo prazo? A resposta a essa pergunta é o que vai definir o futuro econômico de milhões de brasileiros.